O assunto de hoje é teologia. A teologia precisa ser feita com prazer, de uma forma disciplinada, e eu acrescento, de modo criterioso. Nós não podemos ser tendenciosos, muito menos começar a fazer a leitura de textos bíblicos a partir da nossa própria lente, mas sempre tentando extrair do texto o real significado. Para tanto, a teologia vai ter vários ramos, várias questões relacionadas à interpretação, à exegese bíblica, que vai incluir, neste caso, as línguas originais, que são hebraico, aramaico e grego, e além disto, a gente vai poder trabalhar de uma forma muito mais tranquila, compreendendo adequadamente a palavra de Deus como um instrumento de Deus que vai ser observado, mas tem que ser dito algo. A tendência nossa é acharmos que nós examinamos as Escrituras, porém, quando nós as lemos e entendemos e interpretamos corretamente, são as Escrituras que nos examinam. A gente consegue verificar a nossa miséria espiritual diante daquele relato escriturístico, daí a importância de sempre fazermos teologia tendo uma vida de oração, uma vida realmente pautada na obediência, sabendo quem de fato Deus é. A teologia tem que ser feita de uma forma prazerosa, como eu disse, é por prazer, é com paixão, é com comprometimento, é de alma, de coração, porque lidamos com um livro especial. É um documento realmente judaico-cristão, e nós, como cristãos, entendemos a importância tanto do primeiro quanto do segundo testamento, mas ainda assim precisamos observar como um documento que tem que ser visto como algo objetivo e não algo subjetivo. Não é o que eu penso ou o que eu acho a respeito deste ou daquele texto, mas sim o que este texto está dizendo às pessoas da época, porque primeiro eu preciso saber o que significou para eles, para que depois eu possa aplicar para a minha vida. Sem essa leitura, meditação, interpretação e, por sua vez, aplicação devida, nós não temos como conceber a mensagem de Cristo Jesus. Mas, graças ao nosso bom Deus, o Espírito Santo nos ilumina e, através dessa iluminação na nossa mente, no nosso coração, a gente vai para a Bíblia Sagrada em oração, como já disse agora há pouco, e a gente vai extrair aquilo que realmente está registrado. E isto é por demais significativo. E quando a gente fala sobre teologia, muito se fala a respeito de um estudo acerca de Deus, sobre Deus. É um estudo, sim, é um discurso sobre Deus, porque as pessoas, a partir das Escrituras, começam a falar a respeito de Deus ou coisas concernentes a Ele. Mas a teologia, por estar fundamentada na palavra de Deus, precisa levar em consideração que realmente Deus nos fala hoje pela sua palavra. Uma palavra que tem que ser, como eu já disse, lida, interpretada e, por sua vez, aplicada. Mas Deus continua nos falando pela palavra, numa referência às Escrituras Sagradas. E ouvir a voz de Deus é imperioso, urge, porque nós precisamos, em meio a tantas vozes nesse mundo, escutar, sem dúvida alguma, a voz de Deus. E a voz de Deus é inconfundível. Não é a voz de Deus que muitas vezes vem na forma de, segundo alguns, de uma revelação fora das Escrituras e deixa as pessoas confusas. Tipo, a pessoa alega ter um sonho e chega para mim e fala: Mas Gustavo, me explica aí, interpreta aí o sonho, porque eu não entendi. Percebeu que é algo difuso e confuso? Ora, Deus não é Deus de confusão, senão de paz. Todas as vezes quando Deus se revela aos homens, faz de uma forma que os homens conceberam adequadamente aquela mensagem. De modo que, se você tem, digamos, hoje, uma profecia fora das Escrituras, que lhe rouba a paz, deixa a sua mente turbada, digo de todo o coração, pautado na palavra de Deus, não tem uma origem divina, porque a palavra de Deus
ela vem ao homem com um propósito específico. Ela não volta vazia sequer, para você ter uma ideia. Pode ser que diante de um texto bíblico, agora falando em relação ao teor escriturístico, você leia e não entenda naquele momento. Mas a dificuldade é sua. Não é que Deus não se comunicou corretamente. É que, às vezes, você encontra um nível de dificuldade na questão da leitura. Porque ler é entender. E se você tem dificuldade de leitura, você vai demonstrar isto através da concepção de um texto, mesmo sendo na sua própria língua vernácula ou a língua nativa. Mas você não precisa ficar desanimado, porque ler é uma arte. Você pode aprender a ler. Você pode aprender a ler e se preocupar com os textos que você entende da palavra de Deus. Eu, particularmente, eu não me preocupo com um texto dificílimo que eu não compreendo. Mas com aquele texto, por mais simples que seja, mas que falou a minha alma e, sobretudo, está de uma forma clara diante de mim. Sobre aquele assunto é que eu deposito a minha preocupação, minha ocupação, a minha mente, o meu tempo, porque eu preciso ser praticante da palavra de Deus, de algo que eu realmente entendi e que preciso assimilar, internalizar e colocar, por sua vez, em prática. Logo, a nossa preocupação não tem que ser com um texto que a gente não entende, por conta de uma dificuldade nossa, mas por causa daquilo que realmente é essencial. E as coisas básicas ou essenciais estão claramente reveladas nas Sagradas Escrituras. Obviamente, existem alguns pontos difíceis das Escrituras que nós não vamos resolver através de um debate ou outro, mas quem sabe o Senhor há de nos iluminar em relação a iluminar a nossa mente para a devida compreensão. Portanto, a teologia precisa ser feita com paixão, com prazer, sim, mas de uma forma responsável, porque a gente, inclusive, faz teologia não para obter um conhecimento maior para si mesmo, porque nada pode redundar para nós mesmos, mas devemos fazer com que essa canalização de conhecimento a respeito da palavra de Deus venha aumentar o conhecimento acerca de Deus, mas também gera uma necessidade de compartilhar aquilo que descobrimos acerca de Deus por meio de sua palavra e nós transmitimos aquilo que de fato consiste na mensagem divina aos homens, tanto a mim quanto a você. Deste modo, a gente pode finalizar este vídeo dizendo que tem que ser feita uma teologia de forma não apenas prática, mas uma teologia que fale primeiramente a quem está lendo, ao intérprete das Escrituras Sagradas, para que possa, de uma forma tranquila, falar posteriormente às demais pessoas, porque você não vai reter aquela informação, aquele conhecimento. Você vai compartilhar aquilo que Deus tem revelado através de sua bendita palavra. Estou deixando projetado o texto de Romanos capítulo 1. Note que no versículo de número 1 nós temos tanto a versão em português e a versão grega, uma referência ao koiné. Diz assim: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus. E fica assim no grego com a pronúncia chamada erasmiana, uma ligeira adaptação. Paulus, Doulos e Jesus tu, cretóis, apóstolos, aforis menóis, eis evangelium teu. Ou seja, eu fiz a leitura do versículo 1 através desta pronúncia chamada erasmiana, que é justamente a pronúncia que eu adoto. Deus abençoe ricamente o seu estudo bíblico, Deus abençoe grandemente a sua vida, de modo que você conceba de uma vez por todas que a teologia não é algo frio, mas sim algo que brota no coração do ser humano nesse desejo de saber quem de fato Deus é. E quando nós compreendemos cada vez mais e mais quem Deus é, vai fazer com que a nossa vida seja dedicada dia após dia ao serviço real. Deus abençoe uma vez mais, porque a minha oração é também o desejo do meu coração.